Ó, nós aí, voltamos! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Investcast, o Família Investcast, o podcast oficial da família investidora. É com muito prazer que eu volto aqui para falar com você, para me comunicar. Não só eu, estou acompanhado sempre com o nosso Pablo Marçal dos ETFs, brincadeiras à parte, estou com o nosso amigo aqui que a gente vai já se apresentar. E é um prazer retomar essa série de podcasts e nós trouxemos nessa temporada nova um tema que será desenvolvido para os próximos podcasts. Serão 4 ou 5 episódios que nós vamos fazer com um tema que nós apadrinhamos de forma carinhosa, que é série contra manada. Tudo isso tem um porquê, a gente vai explicar para você ao longo dessa série de podcasts, mas essa temporada de podcasts vamos tematizar e perguntas sobre mentalidade, análise de dados, decisões, tudo para te ajudar a se aposentar 15 anos mais cedo com uma renda 3 vezes maior. Então é um prazer estar aqui, sou Thiago Bernardes e estou com quem? Nilson Dias, fundador aqui do projeto Família Investidora. E nessa série de podcasts trouxemos temas que rondam, né, a frase contra a manada. Vamos ilustrar contra a manada, né? Quando você está todo mundo indo numa direção e você fazendo uma direção contrária, sem questionamento. Você está só indo porque quando todo mundo vai para o mesmo local, né? Até coloca numa frase, até coloca numa ilustração, né, Nilson? Do Rei Leão lá, quando o Rei Leão, no filme Rei Leão, tem aquela manada de búfalos, né? E aí o pai do Rei Leão, não sei o nome dele, o Mufasa, acho que o Mufasa cai. E aí acaba sendo atropelado pela manada. A manada pode te influenciar negativamente, para até te matar. E nós estamos aqui brigando para que você vá contra a manada, porque é assim que a gente praga na família investidora. Situações que você possa se diferenciar para ter resultados diferentes. Nilson, tema de hoje, o primeiro tema para esse podcast é desvendando o caminho contra a manada. Como diferenciar os seus investimentos? Há como diferenciar? Eu preciso colocar os meus investimentos nos modelos convencionais, nas gavetinhas antigas, empoeiradas, da renda fixa, renda variável brasileira. Eu acho que esse é um primeiro tema que vai dar uma introdução nos próximos podcasts. Então, estou muito feliz de ter você como parceiro para a gente poder ajudar as pessoas com a nossa missão. Explica para a gente que está assistindo. Eu tentei explicar, mas você é a pessoa mais adequada para colocar de figurativo o que significa adotar uma abordagem contra a manada ao investir em ETFs. Vamos lá, o que a manada faz? Primeiro, a manada não investe. A gente sabe aí que no Brasil, população acima de 200 milhões, a gente tem apenas 5 milhões de investidores no mercado de renda variável e 10 milhões de carteiras de Bitcoin. Ou seja, tem mais brasileiro investindo em Bitcoin do que investindo em ETF, em fundo imobiliário e ações, tá? Primeiro ponto é isso, você ser um investidor já é um comportamento contra a manada. Só que dentro do grupo de investidores, a gente tem os investimentos mais comuns e os ETFs representam ali, vou chutar aqui, menos de 1% dos brasileiros investem em ETFs. Então, por que tão pouca gente investe em ETF e por que isso é um comportamento anti-manada? Porque a maior parte dos investidores, vamos dizer 99%, está tentando fazer jogo com o mercado, está transformando a bolsa num cassino, achando que tem que comprar ação num momento de baixa e vender na alta, ou achando que tem que comprar ação abaixo de preço teto, né? E tudo isso é uma forma de investir de forma ativa. E matematicamente, você vai ganhar dinheiro se você ficar investindo através de ETFs de forma passiva, tá? Cara, já vou te interromper porque eu preciso que você explique o que é investimento ativo. Vamos explicar para uma criança. Vamos lá. Passivo. O que é investimento ativo, que é o que a maior parte das pessoas fazem, tá? Vou comprar Magazine Luiza, eu vou comprar Cogna, eu vou comprar Petrobras,
Vale do Rio Doce? Não vou comprar agora não, porque o minério de ferro tá caro, a Vale do Rio Doce subiu demais. Petrobras está R$40 agora? Putz, cara, tá caro, tá acima do preço teto, não vou comprar não. É isso que a maior parte das pessoas fazem. Eles ficam selecionando qual ação ele deve comprar, baseado ou em preço teto ou em dividend yield, tá? O quanto que paga de dividendo. Isso é o que a manada faz. Tá? O que é dividend yield? Dividend yield é o quanto de dividendos aquela ação vai te pagar no ano. 6%, 8%. Então, se a ação está ali R$100 e ela tem um dividend yield de 6%, né, todo ano você vai receber ali em torno de R$6 para cada ação de 100 que você tem. Né? E o que o pessoal contra a manada faz? Você não fica escolhendo ação, você compra o balaio inteiro. Só que tem diferentes tipos de balaio. Você tem um balaio só com empresa americana. Você tem o balaio que tem todas as empresas de capital aberto do mundo. Você tem o balaio que só tem empresa barata ali dentro. Isso de comprar ação abaixo do preço teto, comprar ação que está com preço sob lucro baixo. Tem ETF que faz isso para você sozinho, com ações do mundo inteiro. Você não precisa fazer isso. A filosofia do Barsi, que é de comprar ações abaixo do preço teto, com um PL baixo, tem ETF que faz isso para você. E não só focado em 400 empresas, que é o tamanho do mercado brasileiro, mas em 9 mil, entendeu? Então, quem diz que não tem uma empresa em Taiwan, quem diz que não tem uma empresa na Itália, que tem um PIB muito alto, quem diz que não tem uma empresa na Alemanha ou na Espanha, que está com um PL tão baixo quanto o PL da Bolsa Brasileira nesse momento, que o pessoal fala que está baixo, né? Então, a manada, ela é movida por emoção, ela é movida por notícia, ela é movida pelo medo, inclusive o medo de perder o bonde, que é uma coisa que a gente está vendo muito agora nessa alta do Bitcoin, né? Quando o Bitcoin estava $17 mil, que a gente falou para os alunos, galera, sinal de compra forte do Bitcoin. Nilson, mas eu ouvi o fulaninho falar que o Bitcoin vai cair para $6 mil. Compra agora, compra. Com 21 mil, eu falei de novo, galera, compra. Tudo lá no canal do Telegram, oficial dos alunos da família investidora. Cuidado com canal de golpe aí, canal fake, tá? Aí agora que o Bitcoin tá batendo $60 mil, minha caixa tá inundada de boiada, perguntando, Nilson, compra o Bitcoin agora? Cara, você é boi massa de manobra, né? Passou a boiada. Passou a boiada. Passou o cavalo selado, né? O Bitcoin é cíclico, né? A única coisa que tem timing, mais ou menos, né? Então a manada ela é movida pelo medo. Esse medo a gente chama que é o FOMO, o Fear of Missing Out, medo de perder. Vamos falar, medo de perder o bonde, né? Você tá vendo o foguete subindo, fala, cara, eu quero pegar uma carona nesse foguete também. Só que esse foguete já tá no momento de dar a marcha ré dele lá, o foguete do Elon Musk, né? Nada tem alta infinita. Nvidia, né? Nada disso tem uma alta infinita. Então, a manada é movida por medo, por notícia, por desinformação, por diquinha, por fake news, por achismos, tendência, por ouvir cegamente, acreditar cegamente no que os gurus falam. Eu sou o primeiro a falar, não acredita no que eu estou falando, pesquisa. Se você está assistindo esse meu vídeo aqui no YouTube, no TikTok, pesquisa em inglês, não pesquisa em português. Pesquisa em inglês, pesquisa em espanhol sobre o que é ETF. Você falou sobre investimento ativo. Fala do passivo para mim, por favor, só para a gente não deixar esse looping aberto. Então, investimento passivo é você comprar o balaio. O que é o balaio? É um fundo que ali dentro tem várias ações já. Então, ao invés de você escolher ações, você compra todas as ações. O John Bogle fala no livro dele... Compra, esquece. Energia... Você não tem energia despendida em... Escolher. O John Bogle fala... E continuar analisando, né? Eu comprei uma ação, tem que ficar acompanhando para ter a entrada e saída. Não tem que acompanhar nada. O John Bogle fala que se a bolsa é um cassino, você tem que ser o dono da banca. Quem é o dono da banca? Aquele cara que compra o ETF mais amplo, que tem todas as empresas do mundo. Quando o John Bogle começou com investimento passivo, em 1976...
o investimento passivo era o índice americano, ou seja, as 500 maiores empresas americanas. A Vanguard não começou direto com um ETF de mundo inteiro, tá? Começou com o ETF americano, porque o americano ele tem um viés doméstico muito forte. O que é o viés doméstico? Mesma coisa que o brasileiro sofre. É você comprar ações das empresas que você conhece, do seu país. O John Bogle também tinha esse viés doméstico. Até porque as empresas americanas, elas têm renda no mundo inteiro, né? Você tem uma empresa como a Apple, como a Shell, como a Coca-Cola, como a McDonald's, são empresas que existem em todos os países do mundo e mandam o seu lucro para os Estados Unidos. Então dá a falsa impressão de que você ter um índice americano, você está investindo no mundo inteiro, porque Apple produz telefone para o mundo inteiro, McDonald's tem no mundo inteiro, Starbucks tem no mundo inteiro, né? Então vai dinheiro do mundo inteiro para os Estados Unidos, para aquele índice. Já é muito melhor você investir no índice americano do que você investir no Ibovespa ou do que você tentar fazer uma carteira de ações ou de fundos imobiliários brasileiros. Mas, conforme foram passando os anos, o John Bogle foi abrindo a Vanguard também para empresas de países emergentes, para empresas de países europeus, né, até chegar no índice global, que é um índice também que tem mais de 40 anos, e só esse índice já tem uma rentabilidade média de 15% ao ano, superando qualquer renda fixa brasileira. Nos últimos 10 anos, esse índice rendeu 18%, né, muito acima de Selic, de IPCA, de tudo isso. Estou falando aqui em termos nominais, né, sem descontar a inflação. Então, hoje a Vanguard tem uma quantidade de ETFs muito mais ampla do que em 1976. Vanguard, onde que é? O que é a Vanguard? Vanguard é a empresa que foi fundada pelo John Bogle. Opa, legal. Que é a principal concorrente da BlackRock, né? Que é a maior gestora de fundos do mundo. Só que a BlackRock e a Vanguard estão ali pau a pau. Tipo, uma tem 26% do mercado, a outra tem 24%. Caramba. Só que a BlackRock vai continuar na frente porque a BlackRock lançou o ETF de Bitcoin e a Vanguard não quis lançar. Então a Vanguard vai ficar para trás. Digamos assim que a Vanguard ficou um pouco antiquada, tentando manter uma filosofia muito puritana do John Bogle, né? E com até um discurso falacioso, porque falando, a gente não quer colocar ETF de Bitcoin porque vai contra a filosofia do John Bogle. Tem um monte de ETF na Vanguard que vai contra a filosofia do John Bogle, sei lá, ETFs específicos de commodities, sabe? E, enfim, né? Eu acho que uma hora eles vão dar o braço a torcer, tá? Então, investimento passivo, você tem uma gestora que vai gerenciar aquele condomínio de empresas para você. Então, se a gestora falir, se o síndico do seu prédio infartar, você vai perder seu apartamento? Não. A gente vai no velório dele e vai eleger outro síndico. Continua o legado. Se a administradora do seu prédio falir, você vai contratar outra administradora, porque o salário do porteiro e a conta de energia e a conta de água do condomínio não pode atrasar. Tem que ter alguém gerenciando tudo isso. A gestora nada mais é do que uma gestora. Então, o ETF é seu. A participação percentual que você tem nas empresas é sua. Isso é escriturado. Tá? Você tem a Clearing, que faz esse papel, e a Clearing tem um registro de todos os ativos que você tem. Então, você não precisa ter medo do investimento passivo. E que começo, hein? Começando com tudo. Eu até esqueci do Merchan. Temos Merchan agora nessa temporada, hein? Merchan. Quem aqui é contra a manada de verdade? Temos aqui para você um convite para te fazer. Você que está acompanhando essa nova série Contra a Manada, essa temporada de podcast do Família Investcast. Nos dias 2, 3, 4 e 7 de abril, vem aí a série Contra a Manada. É uma série de aulas que vai te mostrar o caminho para se aposentar 15 anos mais cedo com uma renda 3 vezes maior. Então você que está interessado aí no caminho, no passo a passo completo, nós te fazemos um convite. O link para você poder se inscrever está na descrição desse vídeo, está nos comentários ou no QR Code aqui. Vai, se inscreve, é gratuito e online. Vem acompanhar essas aulas da série Contra a Manada. Olha o nosso merchan aí, faltou esse pulo aí da gente. Posso fazer um comprometimento aqui com o pessoal? Manda. Quem assistir as 4 aulas não precisa comprar meu curso, tá? Não precisa comprar. Tô te dando um curso gratuito. Essa série Contra a Manada, ela é um curso gratuito. Tem grupo no WhatsApp específico do curso, tem passo a passo, tem tudo que você precisa para investir.
Ao final desse curso gratuito, se você colocar em prática tudo que eu ensinar, você vai ter um resultado melhor do que 92% dos investidores profissionais. Printa. Você que está ouvindo aí, printa isso aí, porque é promessa. Não estou falando do resultado do seu tio que investe, do colega do trabalho ali que faz trade. Você vai ter um resultado melhor do que 92% dos investidores profissionais que fazem índices e que fazem fundos de investimento, tá? Essa é a minha promessa. E se você, ao final da série Contra a Manada, quiser fazer parte da família, quiser ter um contato diário com a gente, dentro do grupo exclusivo para alunos, dentro do nosso aplicativo próprio da família investidora, né? Nas lives mensais com convidados, lives nossas de tirar dúvida. Se você quiser dar esse passo, aí, meu filho, a tua rentabilidade supera a mentalidade do núcleo passivo aí, que você vai entender o que é esse núcleo passivo aí dentro da nossa série Contra a Manada, tá? Então, tem essa promessa para você aqui. Convite feito, espero que você esteja conosco na série Contra a Manada. Dando sequência aqui, Nilson, e a gente fala sobre a manada. A manada ali é com as pessoas que não admitem. Às vezes a pessoa não admite que é manada. Sim. Você já viu pessoas que já falam assim, não, eu sou um cara diferentão, né? Mas vamos falar sobre esses caras que não se reconhecem, mas que admitem, às vezes, que não querem pensar conforme todo mundo, né? Quais são os principais erros que os investidores cometem ao seguir a manada? Ou seja, o cara já é uma manada menor. Não é os que não investem, que é a manada maior. É uma manada menor que está indo num fluxo, que já investe. É um rebanho pequeno. É um rebanho pequeno, digamos assim. Quais são os erros que esses caras cometem? Primeiro é o foco em dividendo. Dividendo nada mais é do que uma venda forçada de parte das suas ações, num momento em que não soma em nada na sua vida, tá? Porque dividendo é antecipação de sonho. A gente já falou sobre isso em outros podcasts. Segundo erro, por conta dessa cultura do pingou aí, o cara começar a investir por fundos imobiliários. São muito mais arriscados, vários fundos despencaram 70%, 90%, são muito concentrados, seu dinheiro fica concentrado em poucos imóveis, num único país, num único segmento, tá? Então, eu vou te falar que os dois principais erros são esses, foco em dividendos, e por conta do foco em dividendo, o cara acaba ficando com uma carteira diversificada de fundo imobiliário e ações, só que não tem nada de diversificado nisso, é uma carteira super concentrada, né? Principalmente concentrada numa única moeda, num único país, poucos segmentos de mercado. Se você comprar um ETF, Thiago, você tem a diversificação plena, a diversificação máxima. O resto é concentração. E aí surge a próxima pergunta que o investidor, se eu pudesse colocar no dicionário, né? O investidor é o cara que caça oportunidades. Sim. Não sei se a palavra certa é essa no literal do português, mas investidor procura oportunidade a todo tempo. E eu queria te fazer uma pergunta assim, como podemos identificar oportunidades de investimento, pode ser ETF ou não, em um mercado que pode ser que seja saturado? Sim. A segurança que você tem de encontrar as melhores oportunidades dentro do mundo que a gente vive hoje, que o próprio Charlie Munger diz, né, o Charlie Munger, sócio do Warren Buffett, que cada vez mais será difícil você peneirar oportunidades no mercado por conta da eficiência de mercado, por conta dos algoritmos, dos supercomputadores hoje que fazem todo esse processo. Da IA agora também, né? Inteligência artificial. Então, a única forma que você tem de ter bons resultados é investindo de forma passiva, tá? E eu falei para você... não buscando oportunidades momentâneas. Não buscando, exatamente. É você se contentar que ficar na média vai te colocar acima da média. Basicamente, eu vou me contentar em ficar na média e com isso eu vou ter um resultado acima de 92% das pessoas que buscam ficar acima da média. Então chega de buscar oportunidade, foca em construir no seu trabalho, gerar sua renda, investimento te enriquece? Você acha que investimento te enriquece? A pessoa fica rica com investimento ou não? Não conheço ninguém que ficou rico com investimento. Só investindo. Em casa no sofá lá. Mas tem o Barsi. Não, o Barsi trabalhou no mercado financeiro.
né? Ele teve corretora, a Cruzeiro do Sul, ele trabalhou no balcão, né? Ele trabalhou e com o dinheiro do trabalho dele ele investiu e aí sim ele se tornou aí um bilionário e poderia ser multibilionário se na época que ele começou a investir ele tivesse dado uma olhadinha para os índices do John Bogle. Aí o Barsi hoje teria uma fortuna estimada, eu já tinha feito essa conta outro dia, em torno de uns 12 bilhões de reais. Você acha que a manada, ela acredita em oportunidades, elas buscam oportunidades? A manada o tempo todo está atrás da próxima Magazine Luiza, da próxima altcoin, da próxima criptomoeda. É a manada que já é o rebanho, digamos assim, né? É. Mas a maior ainda. A manada grande está jogando no Tigrinho, está jogando na Mega Sena, está gastando o dinheiro todo em balada, está atrás de algum ganho rápido, muita gente até usando desonestidade, né? A manada tá nesse vucu-vucu aí e vai continuar no vucu-vucu, né? E a de baixo, essa manada um pouco menor, você pode dar prosseguimento? Então, e o pequeno rebanho, ele tá simplesmente replicando comportamento de rebanho, de manada, né? Focando em dividendo, focando em fundo imobiliário, não olhando para fora do Brasil, colocando seu dinheiro todo em moeda fraca, né? Que está perdendo valor para a inflação a cada ano, paulatinamente. O real já perdeu praticamente 90% do seu valor em 30 anos, que é exatamente a mesma coisa que aconteceu com o Cruzado, Cruzado Novo, Cruzeiro, Cruzeiro Real, né? Tudo isso que foi, todas as moedas do Brasil, uma hora chegaram ao fim, né? Será que a gente está vendo o fim do real já, Thiago? Eu fico até, sabe que eu fico puto, cara? A palavra assim, clara, é puto. A gente consome filme, Netflix, geralmente não são materiais brasileiros, a gente consome alimentos, às vezes até exportações. Então, olhar para fora hoje com internet, né, acompanhar influenciadores, é muito mais fácil. E a gente não... Por que a gente não busca pensar também, buscar informação de conhecimento e financeiro fora do Brasil, né? Acho que muita gente tem medo, Thiago, principalmente porque uma pequena parte de brasileiros já colocou o pé fora do Brasil. Você já morou fora, eu já morei fora. Aí você vê que existe os outros países, né? Que não é só uma coisa, um desenho no mapa. Você vê que são países mais organizados, mais seguros, menos corruptos, mais ricos. E pra gente, você que já morou na Austrália, eu já morei na Inglaterra, já morei nos Estados Unidos, você fala, porra, é aqui que eu quero colocar meu dinheiro. Não no Brasil, com as ruas todas detonadas, né? A gente está aqui num dos bairros mais nobres do Rio de Janeiro. Você anda na calçada, a calçada tudo detonada, tampa do bueiro faltando, não sei o quê, né? Vai ver lá se nesses países tem um descaso com o dinheiro do contribuinte, como existe aqui, né? Então você olha para o país, olha para a cultura, para a honestidade, para não tolerância ao crime que esses países têm. Se é criminoso, você vai pra cadeia e você vai apodrecer na cadeia, ou você vai pra cadeira de morte, ou você vai tomar injeção letal. Não é essa parada aqui no Brasil que preso tem folga pra sair pra ver a família. Aí você vai ver nesses indultos de Natal, não sei o quê, a maior parte vai e reincide. Teve um PM outro dia aí que foi preso por um cara que saiu nesses indultos aí, nessas saidinhas. Lá você é criminoso e fica preso. Então é um país sério. Não é essa bagunça que é aqui. Eu quero meu dinheiro fora da bagunça. 90% do meu patrimônio está em Bitcoin e está na Bolsa de Londres e na Bolsa de Nova York. Acabou. No Brasil é só reserva de emergência, não tem nada aqui. Isso me deixa, assim, me indigna, cara. A manada gosta tanto de coisa de fora, quer tanto assistir a novelinha, a série que deixou ela totalmente... Outra coisa que a manada quer fazer, defender político. Defender político. Cara, tem que ser muito burro para defender político. O cara que chega na cadeira número 1 ali do Brasil... O cara vendeu a alma dele pra Satanás, entendeu? O cara já fez tanta merda na vida dele pra chegar ali em cima, entendeu? Não tem nenhum santo que chega ali. O cara se vendeu pra chegar ali. Se vendeu pros caras que investiram na campanha dele, trocas de favores, tá? Alianças. As alianças que faz, né? Ah, um partido faz aliança com outro partido que tem uma visão até antagônica, né? A dele. Não tô falando aqui nome de ninguém. Estou falando que quem defende político é um burro, ignorante. Você tem que defender a tua família. Você tem que defender tua autonomia, tua soberania. Você tem que defender tua liberdade financeira. Você tem que defender tua autonomia de poder pegar tua família e sair do país se der merda, entendeu? Não é ficar batendo palma pra político. Ninguém vai salvar
o Brasil, e você botando camisa verde e amarela, botando camisa vermelha, muito menos vai salvar nada. Você tem que salvar a tua família, o teu trabalho, a tua carreira, os teus investimentos. Porque o Brasil pode ser o melhor lugar do mundo para você morar se você tem dinheiro. E pode ser o pior lugar do mundo para você morar na corrida do hamster ali dentro daquela rodinha ali, sai de casa correndo pro trabalho, pega trânsito, não sei o quê. Entendeu? Então, o que define a tua qualidade de vida é a tua soberania e o teu patrimônio líquido. Não é o patrimônio que está imobilizado. Venezuela, o cara tinha apartamento lá, 1 milhão. Deu merda, vai vender o apartamento. Ninguém quer. Ninguém quer. Vende o apartamento por 10 mil. Imóvel é tão seguro assim como o pessoal fala. Meu patrimônio é líquido. Meu patrimônio, eu tenho acesso a ele imediatamente, liquidez imediata. Tanto através do Bitcoin, que eu posso fazer uma transferência interbancária, eu sou meu próprio banco, com a minha autocustódia, como com os ETFs, que eu vendo e tenho dinheiro prontamente ali. Entendeu? Caramba, hein? Que tijolada. Quero continuar nesse tema tão gostoso de falar, né? Desvendar, tirar as vendas das pessoas que estão assistindo esse podcast, ou ouvindo, né? Cara, você pode dar exemplo de ETFs que são considerados escolhas contra a manada? Porque às vezes o cara já, a camada, né? Pô, ETF, eu já conheço ETF, né? Eu tô agora que a gente tá junto com a família investidora, né? Já começo a conversar em roda de amigos, aí eu falo, e aí, eu mexo com ETF. Ah, já ouvi falar. Eu já começo a ouvir essas respostas, principalmente gente que já mexe com o mercado financeiro ou que mexe com finanças, né? Mas a pessoa às vezes acha que já, sei lá, ETF brasileiro, já viu alguma coisa assim, né? Ou até o próprio corretor dele lá, de valores lá, o assessor de valores já falou para ele sobre ETF e colocou um ETFinho já no meio dos COI que ele recomendou, né? Cara, tem aí O ETF mais antimanada que tem é o próprio VT. O VT é o rei dos ETFs, porque ele é um ETF que ele não segue modinha, ele não segue oportunidade, ele investe no mundo como ele é. Se hoje os Estados Unidos representam 62% do mercado de capitais, o VT vai ter 62% dos Estados Unidos. Se hoje países emergentes representam 13% do mercado de capitais, ele vai ter 13% de emergentes. Se o Brasil representa 0,05%, ou seja, 0,5% do mercado de capitais, vai ter 0,5% de Brasil ali dentro daquele ETF. Acabou. O VT ele não segue moda, o VT é senhor de si mesmo, soberano, como o ETF mais amplo que a gente tem. E ele é a base de uma carteira antimanada. Não quer dizer que você tenha que ter o ETF VT. Dentro da família investidora, existem vários ETFs que você pode juntar para replicar o comportamento do VT, e você ter uma separação de geografia, Estados Unidos, desenvolvidos, emergentes. Tem ETFs que têm situações tributárias e descontos para você não pagar tanto imposto, como o FWRA, que é um ETF equivalente ao VT, que eu já gravei vídeo aqui no canal, que custa apenas $5, Thiago, $6. Caramba, com R$30 você compra o VT. Entendeu? É para qualquer pessoa, R$30. Tem muito mais barato do que um fundo imobiliário HGLG11 aí que está na casa de 150, 160. Né? Então, quando eu falo ETF VT, eu estou falando de um ETF que replique o índice mais amplo, que é o índice de todas as empresas do mundo. Cuidado quando você for analisar a rentabilidade. Se você for comparar a rentabilidade do ETF VT com ativos brasileiros, você tem que olhar o ETF WRLD11. Ele é em reais, só que o ETF VT é em dólar. Então, esse ETF brasileiro, o gráfico dele representa a subida da cotação do VT mais a valorização do dólar, que saiu de 1 para 5. Vamos comparar maçã com maçã, né? Não maçã com banana. Então, se você for olhar o VT, você tem que olhar VT comparado com RWZ. Vai olhar HGLG11, vai olhar Petrobras, vai olhar uma carteira, compare com o WRLD11. E outro que você pode colocar também para analisar é o IVVB11, tá? Que é o mercado americano, e o NASD11, que é o ETF da Nasdaq. Né? Você pode olhar a rentabilidade desses 3 ETFs. Não estou falando que isso é uma carteira, tá? Porque seria uma carteira com muita sobreposição, você comprar o VT, o índice americano e a Nasdaq.
Toma cuidado aí, gente. Não acha que vai achar que você tá pegando esses ETF que ele tá anotando e vai falar, vou pôr EVT e tal. Você vai fazer aí caquinha, tá? Não, espera a série Contra a Manada, porque lá eu vou te ensinar como que se compõe uma carteira, tá? Mas para fins de comparação, para você ver como que você está perdendo dinheiro investindo em fundo imobiliário, vai lá, compara. E aí, acho que essa pergunta dá até um podcast, até um tema só sobre isso, acho que eu vou pôr pro próximo podcast aqui, gente. Qual é o papel da análise de risco? Afinal, tem risco ETF? Então não tem risco na construção de um portfólio contra a manada? Tiago, quando você escolhe o ETF, você já está reduzindo o teu risco para o mínimo possível, né? O próprio John Bogle, parafraseando ele fala: o mercado de renda variável por si só já tem um risco. Para que adicionar uma camada extra de risco fazendo escolha de ações, fazendo stock picking, né? Então, quando você se expõe a um índice, você está no menor risco possível dentro da renda variável. É o menor risco que tem. Então, ou seja, já está mitigando as possibilidades de dar problema, né? Exatamente. Mas eu estou falando sobre um tema de podcast porque a gente vai falar sobre dados, né? Dados. Sim. É importante a gente fazer um podcast só falar. A gente às vezes mostra isso nas nossas séries, nas nossas aulas, os gráficos, porque eu acho que é isso que faz a pessoa ver. Né? A gente está aqui vendo um barbudo falando, um cara magrelo falando. Magrelo também, cadê você viu, né? Tem que trazer um flip chart pra gente poder... Mas a gente fala assim, não, vai pro ETF, cara, mas o mais importante é você que está ouvindo a gente, está assistindo, não só nos ouvir, como isso até falou, vai e pesquisa. E aí quando você vê a pesquisa, você consegue ter a real noção através dos gráficos. Sim. Né? Comparação de gráfico de rendimento, esse mês rendeu tanto, esse mês rendeu tanto, e você vê isso ao longo dos meses, anos, décadas, né? Então vamos falar depois. É uma coça, né, Thiago? Se você comparar um ETF com um fundo imobiliário, o fundo imobiliário leva uma coça de vara, entendeu? E eu falo isso e repito e vou encher o saco e vou passar os próximos 10 anos falando que fundo imobiliário perde para ETF, para aquele investidor iniciante, para aquele investidor que já está até mesmo 2, 3 anos só comprando em fundo imobiliário, para ele cair na real e parar de comprar um ativo que é de usufruto na fase de acumulação. Fundo imobiliário é um péssimo instrumento para você acumular capital. É um excelente instrumento para você que já tem um patrimônio relevante e quer viver de renda e não quer se preocupar e quer ver só o dinheiro pingando na sua conta. Agora, se você tem menos de R$1 milhão, menos de R$1 milhão, R$1,5 milhão, e você ainda está nessa fase de acumulação, não é para você ter nenhum fundo imobiliário na sua carteira. Zero. Acabou. Zero. Sai dessa vida. Vou repetir, vou ser chato. Sempre defendendo a bandeira, né? Isso é importante, Nilson. Não, defendendo, indo contra a desinformação. Porque existe uma indústria, vamos chamar de máfia. Os portadores... Cartel. Vamos colocar assim, os líderes da manada? Líderes da manada ou não? Você acha que esses caras que propagam... Os boiadeiros? Os boiadeiros, será? Toca aquele negócio Você assim, colocaria, né, os desinfluenciadores como os boiadeiros da manada? São. Só que leva pra onde? Pro matadouro. Pro matadouro, boa. Entendeu? O cara tá lá com o berrante lá, guiando os boi tudo pro matadouro. Porque, porra, é muita sacanagem, cara, tu ficar 15 anos investindo num negócio pra perceber que tu vai ter uma renda de R$2.000, sendo que dos 2.000 você só pode usar 1.000. Porque o cara fala, você com R$400 mil, você tem uma renda de 4.000. Primeiro, não existe 1% garantido. Segundo, dos 4.000, a metade você tem que reinvestir. Então, tua renda, na verdade, é de 2.000. Porque se você for usar 1% da sua carteira direto, o teu dinheiro vai acabar antes de você morrer. É muita sacanagem isso que fazem, entendeu? O caminho certo é você utilizar um veículo de acumulação no período de acumulação. Fundo imobiliário está longe disso, longe. Fundo imobiliário tem que passar longe da carteira do investidor iniciante. Nilson, mas é gratificante para o investidor iniciante, aquele pinga estimula o cara, né? Porque para o cara ter aderência à carteira, ele tem que aportar todo mês. E ele vendo aquele centavinho caindo na carteira dele todo mês, aquilo é a cenourinha, é o estímulo pro cara investir. Cara, se você precisa de uma cenoura para investir, você pega essa cenoura, faz o quê, Thiago? Enfia na tua bunda, cara, porque você é muito burro, entendeu? Pensa o seguinte, você tá trocando esse prazer imediato de dopamina, de ver o pinga-pinga ali, para ter uma renda 3 vezes menor, cara. Quem que faz isso?
Entendeu? Você fazer isso porque você não sabia, beleza. Você não sabia. Você foi levado a pensar que fundo imobiliário era o melhor instrumento para o iniciante, porque ele é menos volátil, entre aspas, apesar de alguns caírem 70%, 90%. Tô falando dos mitos aqui. Porque ele te estimula com o pinga-pinga e você ter o hábito de fazer o reinvestimento, né? Essas são as mentiras que a indústria de fundo imobiliário conta para você, para estimular que você use o ativo na fase de acumulação. E qual é a parte da informação que eles não estão mostrando para você? Que essa pequena dopamina, essa pequena antecipação de sonho de você estar recebendo dividendo na fase de acumulação, que isso aí é uma puxada no freio de mão, entendeu? Você vai estar queimando borracha, queimando lona na tua viagem inteira, para chegar lá na frente você vai ter uma renda 3 vezes menor do que você teria com ETF e você vai ter que continuar reinvestindo metade dessa renda. Senão você vai perder o teu poder de compra, porque você investiu numa moeda fraca, que é o real. Tivesse investido em dólar, você ainda tem a valorização do dólar frente ao real, que não tem. Manda aqui nos comentários um período de 10 anos que o real ganhou do dólar. Manda para mim aqui, ó. Fala assim, ó, Nilson, de 94 a 2004 e não. O dólar se valorizou. De 2004 a 2014 e não foi mal, o dólar se valorizou. De 2014 a 2024 e não, o dólar se valorizou. Não existe. O real é uma moeda hiperinflacionária. Sempre vai estar com a inflação maior do que o dólar. Pega esse gancho e fala assim, acho que às vezes que as pessoas pensam que o influenciador, quem acompanha o influenciador, geralmente os maiores, já estão com o burro na sombra. Sim. E aí ele pega o quê? Ele compara a vida do cara que já tá com dinheiro, já tá com já tem um patrimônio. Ganha, e esse cara tem um comportamento, uma atitude, um hábito mais, sei lá, hábitos que um grande influenciador faz, às vezes, sei lá, andar de Lamborghini, banheira de gelo. Eu teve isso no podcast, até vou dar o crédito pra quem eu vi, eu não lembro o podcast que eu vi. Banheira de gelo, o cara tá lá com hábitos lindos, maravilhosos, que representa, e fala pro amiguinho lá que tá começando na vida pra fazer o mesmo que ele faz. Inclusive investir em fundo. O cara pode até ter, né? O influenciador maior pode ter o fundo imobiliário, já resolveu a vida dele? Sim. Tá usando isso já tá na fase 3. Eu não sou contra fundo imobiliário. Fundo imobiliário, ele tem espaço numa carteira fase 3. No momento certo. Na carteira de fase 1, carteira de fase 2, é rasgar dinheiro, é perder tempo você ter fundo imobiliário. Não tem necessidade. O influenciador já tá nessa fase, já tem os seus milhões na conta e o fundo imobiliário pode ser bom pro cara. Sim. Só que o cara fala pra pegar esse fundo imobiliário que ele recebe hoje e fala, faz o mesmo que eu fiz. E acaba aí que vem o problema. Não, e a maior parte desses caras, gente, eu não tô aqui pra distorcer a verdade pra vocês. Eu tô aqui pra falar a verdade nua e crua, né? Eu sei que tem gente que já saiu do podcast nessa altura aqui, porque o cara é muito viciado, é aquele cara que tá em estado de negação, né? Não quer. Mas vamos lá. Não, eu fiquei rico com fundos imobiliários. Tá. Só que a capacidade de aporte desse cara é gigantesca. Você pega uns caras desses aí, de canal grande, de fundo imobiliário, o cara aporta 50 mil reais por mês, Thiago. 100 mil reais por mês. Ele pode botar o dinheiro dele no jogo do bicho que vai dar certo. Qualquer coisa que ele botar, porque pode botar o dinheiro dele na poupança, que ele vai viver de renda. Porque o aporte dele é de 50, 100 mil reais. Agora você que está aportando aí R$1.000, R$500, 2.000, 3.000, você vai colocar teu dinheiro em fundo imobiliário, você tá ferrado, cara. Porque é muito lento. Mesmo com reinvestimento de provento, é muito lento. A gente pode pedir depois para a produção, na hora de que tiver tocando o vídeo aqui, colocar aqui em cima aquele cardzinho. Tem um monte de vídeo aqui no canal que eu faço a comparação de fundo imobiliário com ETF. Perde feio, perde lavada. Então, não coloque fundo imobiliário. Se a sua capacidade de aporte é pequena, não coloque. Nilson, eu invisto 10 mil por mês. Isso é uma capacidade de aporte pequena para fundo imobiliário. Fundo imobiliário só vai dar certo se você aporta 50 mil para frente aí você realmente vai ter aí uma renda muito grande e vai poder se dar o luxo de ter um ativo ali que vai render 0,6, 0,3 real descontado da inflação ao mês, entendeu? Agora, se você é uma pessoa normal, que tem uma capacidade de aporte normal, que é a capacidade de aporte normal? Até 15 mil reais por mês, né?
O ETF vai te dar, de uma forma segura e tranquila, de forma nominal ali, 15% a 18% ao ano. Alguns satélites, que são ETFs mais agressivos que você coloca, 22%, 25% ao ano. Que vão balancear, a gente nunca fala que vão balancear nele, né? A gente não pode colocar só em satélite, porque eles são muito agressivos. Eles podem ficar 10 anos dando prejuízo, um satélite, como é o VOO, como é o Nasdaq. Esses dois índices americanos ficaram 10, 12 anos dando prejuízo. Quem seguiu investindo neles, se é um satélite, na hora que voltou, o cara teve uma rentabilidade extraordinária, né? Mas o VT não dá prejuízo, porque o VT é o mundo todo. O VT você não vai ver ele te dando grandes prejuízos, né? Então, é um instrumento rápido, seguro, com alta rentabilidade para o investidor iniciante e até mesmo para o investidor avançado, porque o investidor avançado que sabe o que eu estou falando, que vai desligar o podcast aqui e vai pesquisar, ele vai fazer assim, ó, caraca, velho, que burrice que eu fiz. Aonde foi que eu errei? Que burrice que eu fiz. Eu preciso agora rebalancear minha carteira toda. Teve um cara de um dos nossos eventos que falou que tinha 400 mil reais em fundo imobiliário. Fundo imobiliário. E ele era jovem. E aí, com a aula, ele falou, nossa, até peguei esse comentário, falei, no céu, o cara tem 400 mil reais investidos. Em fundo imobiliário. Esse cara é assim, né? E ele estudou, pesquisou, porque não acredita só em mim. Pesquisa, gente, pesquisa. Você vai ver que o ETF, se você souber fazer a comparação direitinho no aplicativo Coifin, tá? Isso que eu ia falar, Paulo, deixa eu fazer uma pausa aí, porque eu acho que é importante as pessoas não só se guiarem por esse podcast, mas poderem criar a sua própria pesquisa. Quais recursos ou ferramentas que você recomendaria para os investidores iniciantes, os intermediários e quem já é avançado sabe que usar a ferramenta, né? Mas quais são as ferramentas que você aconselha a pessoa a fazer uma pesquisa, uma comparação? Sim, o pessoal vai muito para as ferramentas brasileiras, tipo Investidor 10, essas coisas. E essas ferramentas, infelizmente, elas não têm toda a gama de parâmetros que o Coifin tem, né? O Coifin é com K, K-O-Y-F-I-N. Vamos pôr na descrição para você poder acessar, tá bom? Isso. Então, o cara pega o Investidor 10 e fala, Nilson, você tá maluco. Eu tô olhando aqui o ETF VOO, ele rendeu muito menos do que o HGLG11. É que você tá vendo o VOO em dólar e o HGLG11 em real. Massa com maçã. Exatamente, passa o HGLG11 para dólar ou você passa o VOO para dólar. Vezes 5, tal. Exatamente, entendeu? Lá. Exatamente. Então, o Coifin, ele consegue te mostrar o gráfico, você consegue pegar o VOO, o VT, passar ele para real, e aí sim você consegue comparar com os ativos brasileiros. Então, faça a sua própria pesquisa, entendeu? Faça a sua própria pesquisa. Botou o VO, você vai botar 2 pontos, BRL, que é Brazilian Real, USD. Tá? Então, toda vez que você, no Coifin, lançar um ativo em dólar, você tem que passar ele para real, você vai digitar lá VOO, 2 pontos, BRL, USD. Aí vai plotar o gráfico do VOO em reais. Aí, para comparar, aí você pode botar outro ativo em real. Você pode botar um BOVA11, você pode botar um HGLG11, um KNRI11. Aí você vai ter a real noção do quanto que você se ferrou. Ixi, tá bom para esse podcast, né, cara? Tá. Deu bom, né? Gente, então vamos caminhando para o final do nosso primeiro episódio dessa temporada contra a manada do Família Investcast. Estou muito feliz. Desvendamos os caminhos contra a manada. Isso aí, Thiago. Isso é muito importante. Missão cumprida, né? Então, encerro esse podcast fazendo um convite. Primeiro de tudo, né? Curtiu? Gostou? Deixa o like. Se inscreve no nosso canal. Isso é o que é muito importante para você continuar recebendo. Inclusive os próximos episódios que falam sobre esse tema contra a manada. Mas se você quer entender um pouco mais, nós estamos aí chegando aí no nosso evento no dia 2, 3 e 4. E 7 de abril vem aí a série Contra a Manada, uma série de aulas que vai te mostrar o caminho para se aposentar 15 anos mais cedo com uma renda 3 vezes maior. O link, já sabe, comentário ou descrição ou no QR Code. Nilson, algum recado final? Só quero ver todo mundo lá no evento. Que legal, gente. Então, prazer ter você e até o próximo vídeo. Até o próximo podcast. Valeu! Valeu!